extremistas de esquerda, né, que explodiram gente, que roubaram, sequestraram. Posso contar com a ajuda de vocês? Como é que é? Porque a gente agora é sem anistia, né? Então, é sem anistia do mundo. Não, mas peraí, mas sem anistia do mundo. Mas sem anistia. A gente tá pegando assinatura contra a anistia. Não sei se vocês são a favor ou não da anistia, né? Vocês são contra ou a favor? Contra. Pois é, a gente também quer pegar aqui a assinatura do pessoal, porque é injusto, né? Soltar extremista aí, gente que sequestrou, gente que matou, gente que roubou banco lá na década de 60 e 70 e que foi anistiado em 79, né? Tem gente até que se tornou presidente, né? Dilma Rousseff se tornou presidente depois de ser anistiada. E aí a gente quer, porque afinal de contas, se é pra ser sem anistia, é pra ser sem anistia pra ninguém, né? Então a gente quer tirar a anistia de todo mundo, né? Entendi. E aí, vamos assinar? A gente tá falando de coisas diferentes aqui. Lá era sequestro, assassinato, era coisas pesadíssimas, né? Concordo também que lá era muito pior. Corte rápido. Mas, então, sem anistia pra bandido. Não. Vocês são a favor da anistia ou contra? Contra a anistia. Contra, eu também. Então a gente quer revisar a anistia que foi dada lá em 1979 pra poder punir essas pessoas que até hoje estão no poder, né? José Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff. Posso contar com vocês? Não. Mas por quê? Porque é contra Dilma Rousseff? É contra extremistas, né? Quem explodiu, quem sequestrou, quem roubou. Aí não? Não. Vocês são a favor da anistia ou contra? Contra a anistia. Contra. Mas, gente, vocês falaram que são contra a anistia. Então, Não, a gente é contra a anistia do Bolsonaro. só da direita, então. Só do Bolsonaro. Vocês são... Ó, mano, isso aqui vai ser bem interessante, ó. O Goku não é burro. Mano, o próprio título já tá bem sugestivo. É um canalzinho bem pequeno, tem só 5 inscritos. Mas, mano, em apenas 2 dias já pegou 275 de visualização. Mano, isso aí é uma grande vitória, hein? Isso aí é uma coisa que nem eu, que tenho um dobro, consigo pegar em apenas 2 dias. Então, tá? Então, parabéns aí ao nosso amigo, ao YPSLON. Nome meio estranho, né? Mas, né? Tá bom, beleza? E vamos lá, mano. Aqui ele novamente ele tá trazendo aqui essa narrativa aqui, né? Do Goku e tal. Enfim, aquela coisa lá que já sabem. E, mano, na moral, eu acho que eu vou ter que fazer uma saga, mano. Porque, mano, já foi o quê? Já foi acho que 4 ou 5 vídeos já, mano, sobre esse tema. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Porque um inscrito me recomendou e ele disse que vale a pena ver, porque é um vídeo bem curto e também porque ele traz uma nova perspectiva nessa narrativa de Goku Maduro. Então eu acho que vai ser bem interessante da gente poder analisar, porque pelo visto vai ser um vídeo onde eu não vou ter que me repetir. Porque eu evito gravar esse tipo de vídeo e tal, porque, mano, eu já gravei mais de 5 vídeos sobre esse assunto e eu quero evitar sempre me repetir, né? Repetir os mesmos argumentos e tal, porque, mano, eu não vou ficar me repetindo, sendo que já tem vídeos onde eu tô falando isso, então por que eu vou ficar me repetindo? É como se eu fizesse, sei lá, 2 vídeos falando a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Enfim, aí não vale a pena, né? Então eu resolvi pegar esse daqui porque, pelo visto, tá, eu ainda não vi o vídeo, mas pelo que eu percebi, parece que ele vai trazer novos argumentos. Então vai ser bem interessante. E é isso aí, vamos lá, mano. Vamos lá, que parece ser realmente bem interessante. E só lembrando, tá, que se ele repetir alguma coisa aqui, né, algum argumento e tal, que eu já respondi em outros vídeos, eu vou simplesmente ignorar, porque, né, de novo, tá, eu não quero me repetir. E, sei lá, se eu for realmente fazer algum comentário, vai ser um comentário bem breve, não vai ser aqueles comentários longos, né, que eu costumo fazer. E também, sempre quando eu precisar provar alguma coisa, eu vou tentar sempre usar mais o mangá, porque eu quero evitar usar os trechos do anime, igual eu fazia antes, porque sabe como é que é a Toei, né, e tal, né, você usa, né, um pedacinho, aí ela já ferra o teu vídeo e tudo mais, ela corta o alcance, direitos autorais e tudo mais, e toda aquela bobagem. E também porque, né, é sempre bom, né, a gente, né, sempre conferir, né, usando o material original, né, que é o mangá. Então acho que vai ser bem interessante. E é isso aí, mano. Então vamos lá, então, né? Vamos ver aqui os novos argumentos, né, que ele vai usar. Eu tenho quase certeza que a maioria deles vai ser uma porcaria, até porque o inscrito, né, que me enviou o vídeo, ele falou, né, que os argumentos são bem ruins, mas que ainda assim vale a pena, pelo menos, né, dar uma olhada. Então vamos lá, né, mano. É sempre bom, né, ouvir, né, novas opiniões, né, novos argumentos e novas perspectivas, tanto para poder refutar, tanto para poder, sei lá, né, quem sabe, né, me fazer repensar algumas coisas, né. Isso ainda não aconteceu, e olha que eu já refutei mais de 1 bilhão de pessoas que mostraram essa narrativa, tanto em vídeo, tanto em comentário, tanto até mesmo em várias outras redes sociais. Sério, eu já fiz isso muitas vezes, inclusive em comentários de outros canais. Então eu faço isso basicamente todo santo dia e toda hora é sempre os mesmos argumentos de sempre. É impressionante como esse pessoal só sabe se repetir e todos os argumentos não fazem o menor sentido. É muito fácil você refutar basicamente cada um desses argumentos, porque, cara, essa narrativa ela é feita de uma forma tão porca, tão, sabe, tão sem sentido, que fica até difícil de você acreditar se essas pessoas que defendem isso realmente acreditam nisso. Porque, sabe, não faz sentido nenhum, mano. Eles precisam ignorar coisas, eles precisam tirar contexto, precisam inventar coisa que não existe, precisam fazer um monte de malabarismo pra poder distorcer e tal. Então, vai ser bem interessante, mano. Vai ser bem interessante. E é isso aí, né? Vamos lá então, né?
Beleza? Eu ainda estou doente, né? Como já deram pra perceber. Mas estar doente não me impede de fazer argumentações, né? Então, né? Vamos lá então, né? Vamos ver aqui então aqui, né, o ponto aqui desse nosso amigo. E vamos lá, né? Vamos ver aqui então aqui os argumentos dele e ver, né, se faz algum sentido. Eu tenho quase certeza que não, mas vamos lá, né? É sempre bom, né? Sempre tentar ver novas perspectivas, né? Então, vamos lá. O Goku não é burro. E se você acha que ele sempre Tá, já começou errado aqui. Sim, o Goku é burro. foi, talvez Dragon Ball Super tenha te convencido disso. Não, até porque eu acho que o Goku é burro muito antes de Dragon Ball Super existir. Eu já achava isso desde a primeira vez que eu vi, porque, sei lá, pra mim pelo menos é uma coisa que você percebe logo de cara, uma coisa muito fácil, mas por algum motivo algumas pessoas esquecem ou sei lá, realmente só não querem reconhecer. Aí, né, como o Dragon Ball Super é mais atual e ele é muito odiado por muitas pessoas, aí eles inventam essa narrativa e tal, pra tentar distorcer e tudo mais, enfim, aquelas coisas que eu já sabe, então... A verdade é que o Goku do Super é muito diferente daquele que vimos ao final de Dragon Ball Z. Isso é uma completa de uma mentira, eles são basicamente a mesma coisa, mas vamos lá. E isso, claro, não passou a ser percebido pelos fãs. Eu já vi... Não, na verdade, isso passou despercebido por muitas pessoas, porém, essas pessoas tiveram que distorcer para poder inventar essa narrativa, porque essa questão, porque quando vai pegar o material base, e principalmente vai pegar também os momentos do Goku no Dragon Ball Z, você vai ver que ele faz basicamente quase que a mesma coisa no Dragon Ball Z. Talvez não na grande maioria, talvez, mas ele ainda faz. Então, ele ainda tem esses momentos, ele ainda faz essas coisas. No Z, às vezes, ele faz coisas piores do que no Super, só que esses momentos o pessoal sempre ignora, porque sempre quando eles tentam pegar esse tipo de referência, eles sempre pegam aqueles momentos onde o Goku tá sério. Como, por exemplo, eles sempre tentam comparar os dois Gokus, pegando o Goku da saga Namek, quando ele tá com muita raiva, quando o Goku ele morreu, com o Goku do Dragon Ball Super, quando ele tá em um momento super aleatório da vida dele, onde não tem motivos pra ele ficar bravo, não tem motivos pra ele ficar sério, mas eles pegam justamente aquele Goku e o outro Goku e ficam fazendo essa comparação dizer, nossa, ó, tá vendo como esse Goku aqui era muito mais sério? E ó, tá vendo como esse aqui é muito mais bobinho? Sendo que, mano, por que não faz uma comparação justa? Por que você não pega Gokus que estão basicamente no mesmo contexto? Se você quer pegar um contexto do Goku do Dragon Ball Z onde ele tá sério, então também pega um contexto do Goku do Dragon Ball Super onde ele tá sério. Como por exemplo, quando o Goku tá no estilo superior, que ele fica sério 100% do tempo. Aí você vai lá no Dragon Ball Z e pega um momento onde ele tá em Super Saiyajin, por exemplo, aí você vai lá e compara os dois e vê qual que é o mais sério. Qual que você acha que tá mais sério e tal, porque aí é uma comparação muito mais justa do que você pegar um momento dele onde ele tá em contexto completamente diferente, então é óbvio que a personalidade dele também vai estar completamente diferente, porque a gente não tem a mesma personalidade 100% do tempo. Mas enfim. Tem inúmeros vídeos e comentários dizendo que o Goku sempre foi assim, distraído, obcecado por lutas. Mas será... Na verdade, o que existe é o oposto. São comentários falando literalmente o oposto. E eu posso confirmar isso porque eu leio muitos comentários em muitos vídeos do YouTube. Então eu posso confirmar que isso não é muito bem verdade. Né? Na verdade, é totalmente o contrário. O que a galera mais fala é justamente o oposto. Tanto que é por isso que quase sempre quando eu vou ver os comentários eu fico meia hora lá, porque eu fico meia hora refutando lá um monte de nego e tal. A grande maioria até apresentar alguns argumentos, mas depois que eu refuto eles, a grande maioria simplesmente só para de responder, ou simplesmente só, sei lá, me chama de Nutella e sai da discussão e não apresenta mais nenhum argumento. Pois é, basicamente meio que, é um jeito deles falarem que tá, beleza, ok, você me venceu, você me refutou, você provou que eu tô errado, mas eu não vou reconhecer isso. Não, em vez disso eu só vou parar de responder ou dizer que você é um Nutelinha. Tu tá, né? Tá bom, né? Fazer o quê? Que é isso mesmo? Será que ele sempre foi tão diferente e irresponsável a ponto de passar? Ele sempre foi irresponsável. Ele sempre foi irresponsável. O que acontece é que tem momentos onde ele acaba não sendo por conta de contextos específicos. Só que isso acontece tanto no Super, tanto no Z. Tem tantos momentos que ele é muito irresponsável, tantos momentos que ele não tanto responsável assim, mas um pouco mais responsável do que ele é. Mas normalmente isso tudo, se você pegar todo um contexto específico. Porque se tem uma coisa que esse pessoal faz, que eu já falei em vários vídeos, é que eles sempre ignoram totalmente o contexto da cena, eles pegam só o contexto específico, só uma fala específica, ignoram todo o contexto e fazem uma comparação que não tem sentido e lógica nenhuma. E aí, sai isso que vocês já estão acostumados a ver aqui nesse canal. Mas é aquilo que eu já falei, não tem como você falar e definir e cravar que o Goku é tal coisa específica, sendo que ele tem momentos onde ele mostra que ele é exatamente isso, só que tem outros momentos que mostra que ele é outra coisa. Ou seja, não tem só momentos onde o Goku, por exemplo, é maduro no Dragon Ball Z. Tem momentos que ele também é um idiota no Dragon Ball Z. Então não tem como você dizer que o Goku no Dragon Ball Z é maduro. Porque como se você vai ser se tem momentos que mostram que ele não é. Ah, mas tem momentos que mostram que ele é. Tá, mas também tem o oposto. Assim como no Dragon Ball Super. Tem vários momentos que mostram que ele é um idiota, mas tem momentos que também mostram que ele não é um idiota. E aí, agora você vai invalidar todos os momentos onde ele é idiota só porque tem alguns momentos onde ele é sério? Óbvio que não.
Assim como no Dragon Ball Z. Você não vai invalidar todos os momentos onde o Goku é um idiota, só porque tem outros momentos onde mostra que ele não é um idiota. Você não vai fazer isso. Você vai ter que pegar ambos especificamente, porque ambos estão na obra. E se ambos estão na obra, então porque ambas fazem parte do personagem. O que acontece aqui no Dragon Ball Z, o pessoal ignora os momentos idiotas do Goku e pega só os momentos onde ele é sério. E no Dragon Ball Super faz o oposto. Pegam só os momentos onde ele é idiota e os momentos onde ele é sério simplesmente só ignora e finge que não existe. Enfim, é isso que a grande maioria faz, e é isso que eu tenho a impressão de que ele vai fazer aqui nesse vídeo. Mas vamos ver. Tá por cima dos próprios ideais, só pelo prazer de lutar. Nesse vídeo... Ele já fez isso algumas vezes. Eu não consigo lembrar de um ideal específico aqui, mas eu acho que ele já deve ter feito sim. Eu acho que principalmente no Dragon Ball Z, porque no Dragon Ball Z é a obra onde ele mais realmente coloca a luta em primeiro lugar, à frente, à frente de salvar os amigos, de salvar a Terra e de várias outras coisas. Ele sempre coloca o prazer dele de lutar sempre em primeiro lugar, fica até mesmo mais preocupado em ter uma boa luta do que de fato realmente em salvar a Terra, em se preocupar com os amigos. É óbvio, né, que tem outros momentos onde ele não faz isso, né, tem momentos que ele realmente coloca, né, a segurança dos outros em primeiro lugar, mas de novo, não são esses os principais momentos. Tem momentos que ele faz isso e momentos que ele não faz. Você não pode ignorar os momentos que ele não faz só porque tem um outro momento que ele faz, e esses momentos ainda tem todo um contexto específico e que nem de fato tem a ver com a personalidade, né, tem mais a ver realmente com o contexto geral da história que o Goku tá naquele momento. Então, né, ainda tem tudo isso também, mas enfim. Para mostrar momentos em que o Goku vai contra tudo que já conheciam sobre ele em Dragon Ball Z. Gostei. Aí sim, olha, ele falou que vai mostrar, aí eu gostei. Ele não vai somente só chegar a falar igual a grande maioria faz, não, ele realmente vai mostrar. Aí eu gostei. Eu só não entendi por que ele falou em Dragon Ball Z, sendo que na teoria é no Dragon Ball Super, mas ele falou no Z, enfim, eu acho que ele se confundiu. Mas eu acredito que isso foi feito de forma intencional, porque sim, ele está descaracterizado no Dragon Ball Super. Isso é uma mentira. Mas beleza, ok, vamos desmentir aqui, né? É pra isso que esse vídeo existe, né? Pra colocar um contraponto em vídeos que na maioria das vezes não tem, porque certas narrativas acabam sendo repetidas tantas vezes em certas comunidades. E como a comunidade de Dragon Ball é uma comunidade feita pela grande maioria por pessoas burras, aí realmente, né, aí você consegue enganar mais facilmente essas pessoas e fazer elas acreditarem nessa narrativa, por mais que a obra já tenha entregado 1000 provas de que mostra que isso é uma mentira, que não é verdade. E por isso que a grande maioria dessas narrativas são todas inventadas e tiradas de tramas do cu pra poder criar esse tipo de coisa, né? Enfim. Principalmente no anime. E como isso acabou se tornando um problema pra série. Principalmente no anime? Tá falando do Dragon Ball Super, né? Aqui eu vou tentar não levar tanto em conta assim o mangá e tal, do Dragon Ball Super, porque primeiro que, mano, ficar achando páginas de mangá e tal é um saco, só de fazer isso do Dragon Ball Z já vai ser um grande trabalho, porque são muitos volumes, aí eu não lembro qual é o volume específico que acontece tal coisa e tal, então eu tenho que ficar indo de volume em volume e tentar achar um momento mais próximo da cena que ele tá falando, e também porque Dragon Ball Super tem um contexto de mangá totalmente diferente do Dragon Ball Z. Até porque o anime de Dragon Ball Z, ele é uma adaptação do mangá, só que não existe mangá de Dragon Ball Z, existe só o mangá de Dragon Ball, mas que no anime acabou virando Dragon Ball Z. E também ainda tem a questão de que tanto o Dragon Ball Super, tanto o mangá de Dragon Ball Super, ambos são canônicos, e também porque eles foram feitos ao mesmo tempo. Ou seja, o anime não é uma adaptação do mangá, diferente do Dragon Ball Z, que de fato é uma adaptação do mangá. O Dragon Ball Super ele é uma adaptação do esboço do roteiro do Akira Toriyama, assim como o mangá que também é uma adaptação do esboço desse roteiro. Ambos são adaptações do esboço do roteiro do Akira Toriyama, por isso que ambos são canônicos. Assim. Como um todo. Beleza, Mas vamos antes lá. de entrar nas fases mais gritantes, eu preciso destacar a cena que inspirou esse vídeo. E me fez A cena que inspirou o vídeo, tô ficando interessante, né? Beleza, então vamos lá, vamos tocar essa grande cena que fez até ele querer fazer esse vídeo, né? Tô bem curioso, vamos ver. perceber que essa nova abordagem não foi um erro de interpretação do personagem, e sim uma escolha consciente. No torneio entre deuses da destruição com o Ryu, Ele vai pegar justamente esse torneio? Agora eu tô curioso. do sexto e sétimo universo, há um momento curioso, a luta do Goku contra o Butano. Em dado momento, o Goku parece estar tendo dificuldades em causar danos no oponente. Não parece, ele tá tendo dificuldade de causar danos no oponente. E então, o Vegeta grita, Kakaroto, luz a cabeça, e o que o Goku faz? Já sei o que ele vai fazer, Mano, é sério realmente que ele vai usar essa piada pra poder... Tá, vamos esperar ele terminar a linha de argumentação dele, aí eu coloco meus contrapontos.
Ele literalmente dá uma cabeçada no botão. Além de risadas, acredito que você lembra dessa cena. Imagina. Aham, eu lembro muito bem. Assim como eu também lembro que no Dragon Ball Z ele fez uma coisa igualzinha. Naquele filler, onde ele e o Piccolo tiram um carteira de motorista, o velhinho lá, né, que tá com o Goku, ele pede pro Goku dar o volante pra ele, e o Goku literalmente leva o que ele disse ao pé da letra, tira o volante do carro e dá literalmente pro velho. Aí eles basicamente fizeram uma piada meio que parecida, né, fazendo com que o Goku ele ouvisse uma coisa e levasse ao pé da letra pra poder fazer uma piada. Enfim, mano, eu tenho certeza absoluta que a Toei se baseou nesse filler pra poder fazer essa piada. Mas também dá aquela coisa, né? Tipo, tem a questão de que um é canônico e o outro não é, né? Então, ainda também tem isso, mas ainda assim, né? É uma ideia que a Toei já teve pro Goku, né? Ele ouvir uma coisa e levar isso ao pé da letra. Vamos lá. No mangá, a cena acontece de forma quase que idêntica, porém com uma única diferença. Lá, o Piccolo e o Vegeta estão quebrando a cabeça tentando bolar uma estratégia complexa para contornar a defesa do Botão. O que não faz sentido nenhum, porque... Pro Vegeta talvez até que faça, mas o Piccolo, mano, o Piccolo ele é uma das mentes mais brilhantes de Dragon Ball. Até muito mais do que o próprio Goku e o Vegeta juntos. Então, tipo, na teoria era pro Piccolo ter pensado nisso de uma forma bem mais rápida. Porque, mano, é o Piccolo, velho, é o Piccolo. Pra mim aqui o Piccolo tá mais descaracterizado do que o Goku, né? Mas tá bom. Enquanto isso, o Goku simplesmente o agarra e o joga pra fora da arena. Algo simples, direto e prático. Os dois ficam envergonhados, se perguntando por que a gente não pensou nisso, né? O que não faz sentido nenhum, principalmente pro Piccolo. Tipo, como que o Piccolo não pensou nisso, sendo que é uma coisa que... Mano, é o cara mais inteligente, ele não pensou em uma coisa tão simples, velho. Pelo amor de Deus, mano, tipo, eles meio que trataram isso como se fosse algo super difícil. Tipo, nossa, meu Deus, por que eu nunca pensei nisso? Nossa, é uma coisa muito difícil de se pensar. Não, é uma coisa muito simples. Então, tipo, é uma coisa muito simples, mas o Vegeta e o Piccolo, pensando juntos, não pensaram nisso. Então, tipo, mano, literalmente o Toyotaro falando que, o Vegeta e o Piccolo são burros, porque eles não pensaram em uma coisa muito simples, sendo que em vários outros momentos eles pensaram nisso. Então, como que agora eles não pensaram? É simples, porque é uma cena cômica, é pra ser a porra de uma piada, assim como foi no anime. Porque o que eu acredito que estava no esboço do Akira Toriyama é que tava mais ou menos assim, nessa cena aqui em específico, tem que ter uma cena de alívio cômico envolvendo a luta do Goku contra o Botão. Aí a Toei, ela resolveu fazer, pegando uma piada antiga que ela já tinha feito, que era o Goku ouvir uma coisa e levar ao pé da letra. E no mangá o Toyotaro decidiu transformando o Vegeta e o Piccolo em dois estúpidos que não conseguem pensar uma coisa muito óbvia. E o Goku sim. E por causa disso fazendo com que eles fizessem essa expressão de que, ai, nossa, pô, por que eu não pensei nisso antes e tal. Sei lá, mano, pra mim o mangá tá muito pior, porque o mangá ele faz com que tanto o Vegeta quanto o Piccolo sejam dois idiotas, coisa que eles não são. O Goku é um idiota. O Goku de fato realmente é um idiota. Agora o Vegeta e o Piccolo não. Então aqui eu fico muito mais com o anime. Muito mais com o anime. E aí que está a diferença, o que cada mídia quis comunicar. No mangá, essa cena mostra o Goku como um gênio da luta, alguém que pensa fora da caixa e encontra soluções. Negativo, mano. No próprio mangá tem vários outros momentos onde o Goku é basicamente um idiota na questão das lutas. Não só no Dragon Ball Super, como também no próprio Dragon Ball Z. De novo, tem tanto um, tanto outro. Não é porque tem uma cena que você considera que, nossa, ele foi um gênio nessa batalha, que significa que em todos ele foi assim. Tanto que no próprio Dragon Ball Super, que você acabou de dizer que, nossa, nessa aqui ele foi muito burro porque ele levou ao pé da letra e tal. Cara, nesse mesmo torneio, nessa mesma saga, na luta contra o Hit, o Goku é o único que percebe como funciona o salto temporal do Rito. Tanto que o Goku é o único que consegue bloquear o salto temporal do Hit. Fazendo tanto o Vegeta, o Piccolo, o próprio Hit, todo mundo ficar surpreso por ver que o Goku ele foi o primeiro que percebeu isso. E como ele percebeu isso? Porque ele estudou o Hit lutando contra o Vegeta. E por isso ele percebeu como funcionava o salto do tempo. Ou seja, foi um momento inteligente do Goku, porque ele é um gênio em artes marciais. Ou seja, você tem tanto momento onde ele foi burro, tanto momento onde ele foi inteligente. Porque, de novo, ele tem ambos os momentos, ele não tem só um único momento. Ele tem ambos. Por isso que tu não pode usar um para poder invalidar o outro. Assim como tu não pode usar o outro para invalidar o anterior. Entendeu? Um não invalida o outro, eles se complementam. Assim. Que ninguém mais vê. E é assim que o anime... Que ninguém mais vê. Literalmente na mesma saga que ele citou, mais pra frente, isso acontece. Acontece literalmente isso que ele tava querendo ver. O Goku fazendo uma coisa na qual ele é um gênio nas batalhas. Ele tá falando que ninguém mais vê. Não faz sentido. Forma genialidade e burrice. O mesmo comportamento.
também, que no mangá mostra o instinto e criatividade do Goku, vira piada no anime. Instinto e criatividade do Goku. O Goku ele foi instintivo e criativo por ele ter percebido que era só pegar o cara e jogar ele pra fora da arena. Nossa, do céu. Tá bom. E a mesma cena o transforma em um bom sortudo, alguém que precisa de um conceito óbvio e parece resolver os problemas na base da sorte. A mensagem muda completamente e é assim que o anime começa. Isso não teve na luta contra o Hit. Na luta contra o Hit ele não precisou de conselhos de ninguém, ele não precisou dar sorte de ninguém, ele só precisou ver o Hit lutando contra o Vegeta, estudar os movimentos do Hit e assim fazer com que ele conseguisse bloquear o salto temporal. E se não me engano ele faz isso antes até mesmo de se transformar em Super Saiyajin Blue. E isso aqui eu não tô muito bem lembrado. Mas se não me engano ele faz isso na forma base. O Vegeta em Super Saiyajin Blue não conseguiu fazer isso. E o Goku na forma base conseguiu. E ele só conseguiu fazer isso porque ele é um mestre em artes marciais. E no Torneio do Poder tem também outro momento parecido, onde ele reutiliza a estratégia do Kuririn e quase elimina o Jiren para fora da arena. O Goku literalmente quase elimina o personagem mais apelão do Torneio do Poder só usando a sua inteligência, só usando a sua estratégia em batalhas. O Jiren só não foi eliminado porque é o Jiren, né? Porque é o Jiren, porque ele consegue levar impulso em uma pedrinha. Então tá, né? Beleza. Mas é que eu já falei, mano, tem tantos momentos que provam um ponto, tanto outros momentos que provam o contrário. Por isso que não tem como você pegar um para poder invalidar o outro. Porque se você faz isso com um, então você também, teoricamente, também pode fazer com o outro. Né? Aí fica confuso, né? Aos poucos, a convencer tanto os fãs antigos quanto os novos de que esse é o Goku. Agora sim, vamos ao... Mas esse é o Goku, mano. É o Goku e é sério que esse aqui foi o grande momento que você quis usar pra mostrar que, nossa, esse aqui foi o momento que me fez fazer esse vídeo e tal, porque eu vi esse momento e achei super absurdo e tal. Pô, meu querido, com todo respeito, tá, mano? Mas, na moral, que argumento de bosta, hein? Com todo respeito, tá? Estou falando do argumento, tá? Não de vocês. Estou falando do argumento, tá? Da ideia do argumento em si. Mas, enfim. Eu achei muito ruim, tá? Achei muito ruim. Não fez o menor sentido. Mas tá bom. Os pontos em que isso fica ainda mais evidente. O primeiro e mais fácil de notar é a forma disso. Porque esse aqui, né, pelo jeito não ficou muito evidente, né? Então tá bom, né? Vamos ver o próximo, né? Eu espero que fique, mano, porque até agora tá bem fraco, mano. Esse argumento aí foi muito fácil de refutar, mano. Eu não precisei pensar nem 3 segundos pra poder criar um argumento, mano. Foi muito fácil. Vamos lá. Cuidado com o Goku se comporta em situações extremamente tensas. No arco do Tronte do Futuro, Isso também acontece em ambas as obras, tanto do Dragon Ball Super quanto do Dragon Ball Z. Tem momentos de muita tensão, onde o Goku age como um idiota, e tem momentos onde o Goku ele age realmente de forma muito séria. Tanto que nessa mesma saga tem vários momentos onde o Goku ele se comporta de uma forma super séria. Mas vamos lá. Vamos terminar ele. Vamos esperar ele terminar a linha de argumentação dele pra gente poder falar direito. Mano, por que aqui o Trunks ele tá com cabelo roxo, mano? Não é pra estar azul? É assim na abertura? Na abertura o Trunks ele tá de cabelo normal? E só no anime? Não. Peraí, que agora ele me deixou curioso. Agora ele me deixou curioso. Calma aí, mano. Calma aí que mano, eu tenho que tirar esse aqui a limpo, mano. Cara, eu não acredito que durante anos eu não percebi que o cabelo do Trunks, na abertura da saga do Black, era de cor roxa, mano. Cara, eu não acredito, mano. Isso aqui eu tenho que confirmar. Beleza, vamos ver. Ah não, ele tá com cabelo normal. Ué, então por que aqui tá com cabelo diferente, mano? Deve ser uma versão alterada. Tá, força também, mano. Isso é um detalhe idiota, mano. Beleza, ok, tá? Voltando pro vídeo. ele esquece a semente dos deuses na primeira ida pro futuro. Deixa o vaso Mafuba se destruir. E pra piorar, esquece o selo. Aquele que deveria... Não, peraí. Na questão do Mafuba, ele deu uma pequena distorcida aqui. Tá, mas vamos ir por parte, né? Como diria Jack. No ato do Mafuba no futuro, ele esquece a semente dos deuses na primeira... Ele esquece a semente dos deuses na primeira vez que eles vão no futuro. Isso aqui realmente é verdade, porém tem uma coisa específica. Quando eles vão no futuro, eles basicamente nem sequer pensavam que eles poderiam precisar da semente dos deuses. Porque até então, na primeira vez que eles vão, eles só acham que o inimigo é o Black. E naquele momento eles não sabiam dos Zamasu, eles não sabiam que o Zamasu era imortal, e eles não sabiam nem sequer do Super Saiyajin Rosé. Ou seja, até então, era o Goku, Super Saiyajin Blue, Vegeta, Super Saiyajin Blue, e Trunks, Super Saiyajin, contra uma única pessoa, que era o Black. E que naquele momento, né, a gente tem que lembrar que o Black levou uma surra do Goku em Super Saiyajin 2.
Ou seja, quando eles vão pro futuro pela primeira vez, eles não precisam se preocupar em levar seres dos deuses, em fazer uma puta de má estratégia, porque, cara, basicamente o inimigo, né, não era tão perigoso assim. Ele se torna perigoso, né, depois, né, que ele aparece com o Rosé, depois que os Almos aparecem, depois que os Almos ele revela, né, que é imortal, aí sim a situação fica tensa. Mas na primeira vez que eles vão, cara, até que faz sentido o Goku ter esquecido, porque ele não precisava se preocupar tanto assim. Porque era uma ameaça que não era tão grande. Eles não iriam precisar da semente dos deuses para poder enfrentar o Black na forma base, sendo que, porra, era o Goku, era o Vegeta, era o Trunks, era basicamente 3 contra 1. Então aqui até que dá pra entender um pouco, mano. E obviamente tem que usar isso, né, pra poder, né, fazer alívio cômico e tal. Mas assim, o Goku esqueceu porque ele é idiota. E de novo, o Goku sempre foi um idiota. É só um dos vários momentos idiotas que o Goku tem. O Goku também tem momentos idiotas no Dragon Ball Z. Então, de novo, mesma coisa. Primeira ida pro futuro. Deixa o vaso do Mafuba ser destruído. Ele não deixa o vaso do Mafuba ser destruído. O que acontece é que ele esqueceu o vaso do Mafuba dentro da nave. E o Black destrói a nave. Mas aí que tá, como que o Goku deixou, sendo que não tinha como o Goku adivinhar que o Black iria destruir a nave? Sendo que nas 2 vezes que eles foram pro futuro, isso não aconteceu. Então, sim, ele acabou esquecendo e tal, realmente foi uma idiotice. Só que, aqui ele tá falando como se o Goku soubesse que o Black iria destruir a máquina do tempo e assim destruir o vaso do Mafuba e ele tivesse deixado isso acontecer. Sendo que não, ele não deixou porque ele não sabia, ele foi pego totalmente de surpresa. Ele simplesmente só esquece que estava na nave. E outra coisa, se não me engano, a nave ela é destruída, e aí quando ela é destruída, que aí sim o Goku lembra que o vaso estava na nave. Ou seja, não era nem antes. Então não tinha como ele ter impedido, porque ele já tinha esquecido. Então, não, isso aqui não é verdade, tá? Ele não deixa o negócio ser destruído. Mas que ele esqueceu, isso é realmente verdade. E olha, esquece o selo. Aquele que deveria selar o vilão de uma vez por todas. Isso aqui também, ele também esquece o selo, e também, novamente, é mais um dos momentos idiotas do Goku, do Dragon Ball Super, que ele tem, assim como vários outros momentos que ele também tem no Dragon Ball Z. E essa é a maior diferença entre mim e várias pessoas que usam essa narrativa. Eu reconheço quando o Goku é burro em uma obra. Agora eles, no Dragon Ball Z, eles não reconhecem. E quando eles tentam reconhecer, eles ainda tentam passar um pano, dizendo que, não, mas nesse momento aqui ele nem era tão idiota assim, mas aqui nem é lá, essas coisas e tal, não, mas aqui ele não era tão burro como o Dragon Ball Z, aqui e tal, tipo, sabe, tenta passar aquele paninho e tal, de que tá, beleza, ele também era assim no Dragon Ball Z, mas no Dragon Ball Z não me incomodava, no Dragon Ball Z eu gostava, no Dragon Ball Z eu passo pano, então não tem problema, o problema não é no Dragon Ball Super, no Dragon Ball Super tem problema, no Dragon Ball Super que ele não pode fazer isso, então tipo, mano, enfim, beleza, mano, mas enfim. Isso, mano, isso aqui foi claramente uma decisão que eles usaram para poder tanto fazer comédia, tanto também para poder usar como justificativa para fazer a luta, né, ficar mais longa e ficar mais emocionante. Porque, né, cá entre nós, né, se eles vencessem usando uma fuga, não ia ser tão legal assim, né, por favor, né, usar uma fuga e acabar com o inimigo já desde cedo assim, não tem tanta graça, né, vendo eles, né, enfim, se enfrentando assim, né, no corpo a corpo, né. E também porque faz muito mais o estilo do Goku e Vegeta lutarem realmente assim no corpo a corpo, né? E agora, mano, agora eu acabei de criar aqui um argumento que, se a gente for pegar esse argumento que ele usou, tem até como refutar uma parte que eles usam nessa narrativa, que é a questão de que o Goku, no Dragon Ball Z, ele era muito mais maduro, principalmente porque ele não se preocupava tanto assim em lutas, como ele era no Dragon Ball Super. Porque eles falam que o Goku do Dragon Ball Super, ele só se preocupa com lutas, que é luta aquilo, luta isso, ele se preocupa mais em lutar do que realmente acabar logo com o inimigo e salvar todo mundo, salvar a Terra e as caras 4, o que é uma grande mentira. Porém, se a gente for pegar esse argumento que ele acabou de usar, isso na verdade é um argumento contra essa narrativa. Porque se a gente for levar em conta de que, peraí, então o Goku, ele esqueceu o vaso e esqueceu o negócio de selar o inimigo. Beleza, ele esqueceu. Mas isso quer dizer então que ele queria ter selado, porém, infelizmente, ele acabou esquecendo. Mas ele iria levar. Era para ele ter levado. Beleza, ele esqueceu, mas era para ele ter levado. Mas se ele levasse, não ia ter luta. Porque o Mafuba iria selar o inimigo. E se iria selar o inimigo, então isso quer dizer que o Goku ele estava determinado a ir pro futuro e selar os inimigos sem lutar contra eles. Ou seja, o Goku estava pensando mais em acabar logo com a luta e selar os inimigos do que simplesmente só enfrentar eles corpo a corpo, que aí daria uma boa luta pra ele. Ou seja, o Goku está literalmente fazendo uma coisa que é contra essa ideia. Porque um Goku que só pensa em lutar e tal, não ia pensar numa fuga. Ele ia ver uma fuga e pensar que, mas se eu usar uma fuga, não vai ter luta, eu vou acabar com ele muito rápido e tal, não vai ter graça e tudo mais. Não, mas eu acho melhor a gente não usar uma fuga não, eu acho melhor a gente pensar em outra coisa que envolva mais combate físico. Só que não, o Goku escuta a ideia de uma fuga
e se concentra pra treinar ela. Ele pode até ter esquecido os elementos de trazer uma fuba, mas ele queria ter trazido. Ele só realmente acabou esquecendo porque ele é um idiota. Mas ele estava com a ideia de fazer isso, tanto que ele treinou para fazer. Ou seja, ele estava determinado a usar uma habilidade que fosse literalmente fazer com que ele não lutasse. Que ele só selasse e acabasse logo com a luta. Coisa que no Dragon Ball Z ele teve uma chance meio que parecida com os Bings Potara, né? Que era só usar os Bings Potara e acabar de uma vez com o Kid Buu. Porém, naquele momento o Goku decide não usar os Bings Potara. Tanto que tem até essa cena aqui do mangá, e vai ser até interessante eu usar ela, porque em todos os meus outros vídeos eu não uso essas cenas do mangá. Então vai ser bem interessante a gente poder usar essas cenas agora. Deixa eu só ver aqui se eu acho elas aqui, mano, porque são muitos volumes, mano. Se não me engano, eu acho que era no capítulo 42. É aqui, ó. Beleza? Capítulo 42, mangá, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z não, né, mano? É Dragon Ball, né? Porque no Z é só no anime. Eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Olha só o que o Supremo Senhor Kaiô disse. Dê seus portais para eles, assim poderão se fugir novamente. Aí, certo. Antes que mais planetas sejam destruídos. Ou seja, eles estavam literalmente falando que, mano, isso aqui é uma situação séria. Vamos lá, use logo os brincos, se fudem, que aí a vitória é garantida. E vamos ter 100% de certeza que vamos destruir Majin Buu e garantir que ele não mate mais ninguém. Ou seja, é uma situação de alto risco. Não dava pra ficar brincando. Não dava pra se arriscar. Só que o que o Goku do Dragon Ball Z faz? Não, obrigado. Vamos lutar sem eles. O quê? Desculpe, mas não é o nosso estilo. Preferíamos lutar sozinhos. Majin Buu também. Ou seja, tá, beleza. Eu sei que o universo tá em perigo, eu sei que tá sendo ameaçado e tal. Mas foda-se, mano. Não é nosso estilo. Não é nosso estilo e o Majin Buu tá sozinho. Então, não é uma luta justa, né? E eu prefiro mais ter uma luta justa do que salvar o universo. Então, né? E o mais engraçado é que o próprio Supremo Senhor Kaiô fala que o Goku é um idiota. Seu idiota! E quem liga pra isso? Isso não é um torneio. Mas foda-se, né? Foda-se, não. O Goku só é um idiota no Dragon Ball Super. No Z, não existe nenhum momento que ele é isso, tá? Nenhum mesmo. E tem um outro momento aqui mais em cima, só que esse aqui eu prefiro não usar agora, porque eu tenho certeza que eu vou voltar a usar esse argumento aqui mais pra frente. Então, né? Então vamos deixar ele prosseguir aqui na linha de argumentação dele. Mas se olhar pra trás, o sempre foi alguém que se preparava pra batalha. A saga Se ele se preparava pra batalha, mano, literalmente a primeira luta que ele tem no Dragon Ball Z é contra o Raditz. E ele vai enfrentar o Raditz sem estratégia nenhuma. Ele só vai até o Piccolo, vai lá e... Ô Piccolo, você tem uma estratégia aí pra poder enfrentar esse cara? Esse cara. Nossa, mano, cebolinha, né? Pra poder enfrentar esse cara. E, mano, se não me engano, eu acho que tem até uma cena. Vamos voltar aqui pro mangá. Porque se não me engano, tem uma cena no mangá que mostra literalmente que o Goku não tinha estratégia nenhuma nessa batalha. Só ver o que você acha aqui. Eu acho que é o capítulo 16? Volume 16? Se não me engano. Eu não tô lembrado. Se não me engano, acho que é o capítulo... É o volume 16. Deixa eu ver. Beleza. Aqui ainda era um Dragon Ball clássico. Eu acho que é aqui. Ou não, né? Não. É no capítulo 17. Capítulo 17, beleza, né? Já tá tudo salvo aqui. Eu sempre deixo, né, os volumes salvos, para caso precisar usar. Eu acho que é aqui, ó. É aqui, ó. Beleza, vamos só pegar aqui o começo da luta contra o Raditz. Que o Piccolo, se eu não me engano, ele fala que o Goku ele não tinha feito uma estratégia para ter ido até ali. Só ver aqui se eu acho. Tanto que é aí que ele dá a ideia do macaco sapô. Cadê, mano, essa fala do Piccolo? Eu sei que ele usou, mano. Eu tô lembrado, isso aqui eu lembro. Eu lembro, só ver aqui se eu acho. Pô, cadê essa merda, mano? Eu acho aqui, ó. Não, mais pra cá. Aqui, ó. Beleza, ó. Goku, acho que você não tem nenhum truque na manga, não é? Aí, desculpe, mas acho que pela primeira vez não tem nada. Ou seja, o Goku ele foi até a batalha sem ter absolutamente nada. Ele só foi tipo, mano, vamos lá tentar salvar o Gohan. Se eu conseguir acabar com o meu irmão, beleza. Se eu não conseguir,
paciência, né? Ou seja, ele foi sem estratégia nenhuma. Sendo que o cara acabou de falar que o Goku não fazia isso, mas literalmente na primeira luta do Z ele faz isso. Tá bom. Então acho que não tem escolha. Por sorte, estive trabalhando numa técnica nova. Ou seja, é o Piccolo que teve que ir preparado, e não o Goku. Isso tá bom, né? Beleza. Não, você tá falando, né, que isso não é pra falar alguma coisa, né? Eu só li o mangá, só isso. Pelos androides, por exemplo, o lobo pode se recuperar de uma situação, ele não vai direto caçar na luta. Pois, como ele mesmo disse, se o Vegeta não venceu, ele não tem chance. Então a melhor alternativa é se preparar. E aqui, em Dragon Ball Super, ele teve tempo e oportunidade. Peraí. Ele tá comparando o Goku ter esquecido de levar certos objetos específicos para uma luta com o Goku se preparar para poder treinar, para poder ficar mais forte e assim poder enfrentar um inimigo. É sério que ele tá fazendo essa comparação? Tipo, ele realmente acha que essa comparação faz sentido. Ele realmente acha que você esqueceu um objeto para você poder usar, que poderia te dar vantagens em uma luta, é o mesmo que você comparar um momento onde você percebe que, mano, eu não posso lutar contra ele ainda porque se o neguinho não conseguiu, eu também não vou conseguir. Então é melhor treinar para poder ficar mais forte. Sendo que isso é uma coisa que ele sempre faz. Que não faz sentido. Mano, uma coisa é esquecimento. Outra coisa é você querer se preparar para você poder ficar mais forte. Que é uma coisa que o Goku sempre faz. Não tem nada a ver com esquecimento. É outra coisa, é outro contexto. Não faz sentido, tá? Para fazer mesmo. Afinal, eles foram 3 vezes para o futuro. Mas não, depois de... Aliás, mano, é tão pouco engraçado porque, tipo, se você for voltar para a situação onde ele falou do Vaz lá e tal, e todas aquelas bobagens, cara, eu acho que entre o Goku, ele ter os Blink Portalha e poder ter a chance de acabar logo com uma luta de vez e trazer a vitória garantida, mesmo ele tendo a oportunidade na mão, ele decide não fazer isso, eu acho que isso é muito mais burro e idiota e irresponsável do que você simplesmente ter a solução, você querer fazer essa solução, mas você acabou esquecendo de trazer os elementos para poder fazer ela. Eu acho que no Z, isso é muito mais idiota, porque no Z ele tinha a oportunidade, tava lá na mão dele. Era só ele colocar o brinco, se fugir e pronto. A vitória estava garantida. Mas o Goku, mesmo tendo a vitória nas suas mãos, decidiu quebrar ela e jogar fora. E simplesmente por mero capricho. Já no Dragon Ball Super, não era que ele tinha o jarro na mão dele, aí ele viu o jarro e pensou que, mano, quer saber, não vamos fazer não uma fuba, porque uma fuba fazendo isso eu não vou tomar boa luta. Então vamos pegar esse vaso aqui e quebrar. Ele não faz isso. Ele só tipo, caraca, nossa, eu ia fazer isso, só que acabei esquecendo dos elementos. Ou seja, ele queria fazer, só que ele acabou esquecendo. Ou seja, em um, ele queria acabar bem rápido com o inimigo e salvar todo mundo, mas ele acabou esquecendo dos elementos. E no outro, ele tinha um elemento, mas ele preferiu destruir e jogar fora. Olha, amigo, eu não sei, mas eu só acho que no Dragon Ball Z foi muito pior. Porque no Dragon Ball Z ele tinha um elemento. No Super ele não tinha. Ele queria ter, mas ele acabou esquecendo. Mas ele queria ter. Então não sei, né? Eu acho que entre os dois, você destruir um elemento que já está na sua mão é muito mais burro e muito mais imbecil do que você simplesmente só esquecer um elemento que poderia acabar com o vilão. Sei lá, entre os dois eu acho que o do Zé é mais idiota, mas tá bom, né? Enfim. Foi na primeira vez que eles voltam e decidem Mas peraí, como é que é? se preparar. E aqui, em Dragon Ball Super, ele teve tempo e oportunidade para fazer o mesmo. Afinal, eles foram 3 vezes para o futuro. Sim, só que nessas 3 vezes teve 3 contextos em específicos. Na primeira vez eles não precisavam se preparar tanto assim, porque como eu já falei, na primeira vez eles achavam que era só o Black, e se fosse só o Black, sem a forma Rosé, sem os Zamasu, sem a questão toda da imortalidade e tal, seria muito fácil acabar com ele. Até porque vamos lembrar que da última vez que o Goku enfrentou o Black, ele conseguiu lutar de igual para ele em Super Saiyajin 2. Então, na teoria, o Super Saiyajin Blue não seria problema nenhum pro Black. Tanto que o Vegeta ele vai super confiante, achando que só o Super Saiyajin Blue já vai ser o suficiente para poder acabar com o Black. Então, na primeira vez, é justificável eles não terem montado uma estratégia, porque não era necessário. Não era porque, na teoria, a vitória estava garantida. Não tinha como eles adivinhar que do nada o Black ia aparecer com o Super Saiyajin Rosé, e principalmente, muito mais poderoso do que antes, e ainda mais tendo o Zamasu de aliado, e principalmente com o Zamasu tendo um corpo imortal. Não tinha como, eles literalmente pegaram eles de surpresa. Agora, na segunda vez, eu não tô muito bem lembrado. Peraí, deixa eu lembrar um pouco aqui, mano, porque faz um tempinho que eu vi Dragon Ball Super. Só lembrar aqui, na segunda vez é quando o Yajirobe salva o Goku e o Trunks.
Aí a Mai salva o Vegeta, faz eles voltarem pro passado e aí contarem tudo. Ah, sim, lembrei. Na segunda vez, eles se preocupam mais em resolver o mistério de quem de fato era o Black e poder eliminar os Zamasu. Tanto que, quando eles voltam pro futuro, eles acham que já estava tudo resolvido. Porque a teoria do Bills dizia que, pelo fato dele ter destruído os Zamasu no presente, então, teoricamente, o Goku Black no futuro desapareceu. Então eles foram, né, com a esperança de que, não vamos ir tão preparado assim, porque muito provavelmente o Black e o Zamasu já devem ter sumido pelo fato do Bills ter destruído os Zamasu, né, os Zamasu dessa linha do tempo. Por mais que o Trunks tivesse a desconfiança de que mas talvez possa não ter mudado e tal, ainda assim você pode dizer que mas ainda assim, né, mesmo não tendo 100% de certeza, eles deviam ter se preparado. E sim, eu concordo. Só que tem um porém, porque eu lembro muito bem desse episódio, e eu lembro que antes deles irem pro futuro, o Vegeta sugere para eles fazerem uma estratégia. Só que depois a cena corta e o Vegeta não elabora essa estratégia que ele falou que ele iria fazer. Aí no meio do caminho, o Vegeta fala que, nossa, a gente devia ter bolado alguma estratégia e tal. E o Goku fala que não era necessário e que eles iam bolar alguma coisa como eles sempre fazem. O que é verdade, porque já participaram de várias lutas, em várias dessas lutas eles não tiveram estratégia e ainda assim eles conseguiram ganhar. Então, né, teoricamente o Goku dava certo. E outra coisa, quando eles chegam no Black e o Vegeta vai atacar, o Goku que fala: ei Vegeta, mas a gente não ia fazer uma estratégia? Aí o Black fala, aí o Vegeta fala: derrotar o Black primeiro. E o Goku fala: beleza, então essa vai ser a nossa estratégia. Derrotar primeiro o Black e depois os Zamasu. Porque os Zamasu é imortal, o Black não. Então, né, o mais lógico seria derrotar primeiro o Black. Ou seja, nesse momento o Goku pensou em fazer uma estratégia com o Vegeta. Mas o Vegeta que não quis. O Vegeta que mudou de ideia e decidiu que, foda-se, vamos só acabar com o Black e pronto. Essa vai ser a nossa estratégia. Aí na terceira vez, de fato, eles já foram com uma estratégia. O problema é que realmente aí nessa questão aí, o Goku acabou esquecendo, mas eles foram com uma estratégia. Então, é aquilo, cada vez que eles foram pro futuro, tinha um contexto específico. Na primeira, eles não precisavam de estratégia. Na segunda, eles acreditavam que também não precisaria, porque eles achavam que o futuro possa ter sido estabilizado por causa do Bills. Por mais que eles tivessem a desconfiança, o Vegeta falando que precisava fazer estratégia e tal, mas ainda assim tem essa desculpa, né? E na terceira vez não tem que falar porque eles bolam uma estratégia. E eles bolam uma estratégia simplesmente porque na terceira vez que eles vão, eles já têm 100% de certeza de que o Black e os Zamasu estão no futuro e ainda por cima estão com o Trunks. Então naquele momento, aí sim eles precisavam fazer uma estratégia. Então faz muito mais sentido eles quererem bolar uma estratégia na terceira vez do que na primeira e na segunda. Porque na primeira e na segunda os contextos eram totalmente diferentes. Mas não, depois de apanhar a primeira vez, eles voltam de seguir e fazem exatamente a mesma coisa. Sem aprendizado, sem preparação, sem estratégia. E o resultado... Na verdade, justamente por causa da primeira e da segunda vez, que na terceira eles bolaram uma estratégia. Justamente por causa disso. E eu já expliquei o porquê que na primeira vez eles não bolaram uma estratégia e também porque na segunda vez eles não bolaram uma estratégia. Por causa do contexto da cena. Tem todo o contexto no meio, mas que ele só ignorou o contexto e foda-se. Ele só não bolaram a estratégia porque sim, foda-se. Não, tem todo o contexto por trás. A história justifica isso. Tá bom. Apanho de novo. Sério, a segunda viagem pro futuro é um repeteco da primeira. Porque toda a preparação que de fato acontece na terceira poderia ter sido feita antes. E o que? Não poderia ter sido feita, tanto pelo fato do Trunks ainda estar lá. O Trunks não estava em perigo como ele estava na outra vez. Tanto também é porque ainda tinha aquela coisa de que o Black e os Zamasu poderiam ter sumido do futuro. Então, de novo, tem todo esse contexto ainda, mano. Tem todo esse contexto. Eles ainda não precisavam realmente focar 100% na estratégia. Na terceira vez, sim. Na segunda, um pouco. Na primeira, não. E isso tudo acontece para criar tensão artificial e preencher os episódios. Sim, porque esse é um anime de entretenimento. Isso acontece em basicamente todo anime do mundo. Sempre vai ter aqueles momentos onde o roteiro vai precisar ir pro lado onde vai dar mais drama. Porque é um anime de entretenimento, não é um anime pra ter lógica, não é um anime pra você pensar na estratégia mais rápido pra acabar com o vilão, e sim na estratégia mais divertida e que vai dar mais audiência. A estratégia mais divertida que vai dar mais audiência era essa, na cabeça deles. Porque eu acho que eles fazerem uma fuba não é tão divertido e não atrai tanta audiência quanto fazer o Vegeta e o Goku lutarem contra o Black e os Zamasu os dois ao mesmo tempo.
Porque, novamente, estamos falando de um anime de entretenimento. Não é pra ter lógica. É pra ser divertido. É pra ser legal, pra ser engraçado. É pra atrair audiência. Até porque, se a gente for usar esse argumento a sério, em vários momentos, tanto do Dragon Ball Z também, tem vários momentos onde tinha como eles acabarem com uma luta de uma forma muito rápida. Muito rápida mesmo. Mas eles não foram por esse caminho. Eles foram pelo outro caminho. Mano, a própria cena dos Blink Potara é o maior exemplo disso. Por que eles não foram pelo caminho de usar os Blink Potara e acabar com o Majin Buu facilmente? Porque seria o caminho mais fácil. Não ia ter graça, não ia ter drama. Era literalmente o final da saga e você não ia ter drama. Porque você ia ficar tipo, mano, eles vão virar Vegito, o Vegito é quase invencível, o Kid Buu não tem como acabar com eles, porque não tá mais fugido com ninguém. Mano, a vitória é garantida. Não tem como eles falhar. Mas eles foram lá e não usaram. Eles decidiram fazer o Goku e o Vegeta lutarem separados, com o Goku utilizando o Super Saiyajin, depois a Genkidama e tal, porque esse era o momento de criar estratégia. É o momento mais inteligente? Não. É o momento mais estratégico? Não. Mas era o momento que mais era divertido e que era bom para poder atrair audiência. Dragon Ball Super fez a mesma coisa. Eles foram pelo caminho que mais seria legal e que mais atrairia audiência. É a mesma coisa, meu querido. Mesma coisa. Isso é anime de entretenimento. Não é para ter sentido, não é para ter lógica, não é para ir pelo caminho mais fácil. Enfim. Para fazer isso, o roteiro sacrifica características que o Goku nunca teve. Usam fraquezas que não pertencem a ele. Apenas... Não, o Goku já teve esse tipo de coisa. Tanto que, novamente, logo no começo do Dragon Ball Z, ele não usa estratégia. Tanto que agora ele tá dizendo que, é característica que o Goku nunca teve. Beleza, né? O Goku entrou em todas as lutas que ele foi, ele sempre usava uma estratégia. Não, antes da gente lutar, vamos primeiro vir aqui e fazer uma estratégia, e aí sim a gente vai lá e lutar. Mano, pelo amor de Deus, mano. Mano, ele nunca teve isso. Pelo amor, mano. Nossa, mano, esse aqui foi péssimo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Aqui ele só tá mentindo. Ele só tá mentindo totalmente. O mangá e a obra refutam ele em vários momentos. Assim. Essa é a história. Não dá. Mas eu acho que o ponto que... Sim, assim como na saga do Majin Buu, o Goku destruiu os brincos pra história poder andar e poder dar mais tensão à cena do que simplesmente usar os brincos Potara e acabar com toda a graça. Porque, novamente, estamos falando de um anime de entretenimento. Ele precisa fazer o roteiro pra poder atrair a audiência e não pra fazer sentido. Assim. Mais me incomoda é a indiferença do Goku de evitar a morte de pessoas inocentes e até de seus amigos. Mano, você tem certeza absoluta que você quer falar sobre esse momento? Tipo, você realmente você quer chegar nesse ponto? Porque se você chegar nesse ponto, meu querido, mano, tu vai levar uma refutação, mas tão bonita. Porque essa área eu domino muito bem, mano. Acredite, mano, você não vai querer chegar por essa área. Você não vai querer. Se você chegar nessa área, tu vai levar um argumento que, mano, tu nunca vai esquecer esse argumento na tua vida. Então pensa melhor antes de usar esse argumento, tá? Porque se você... Mas tá bom, né? Vamos ver. Simplesmente absurdo ver o Goku não esboçar nenhuma reação ao saber da morte da Bulma. O mesmo Goku que virou Super Saiyajin tomado por fúria ao ver o Goku ser morto pelo Freezer. Agora ele... Não. Peraí. Ó, vamos analisar a cena. Quer dizer então que você queria que o Goku tivesse uma reação à morte da Bulma. Ok. E qual é a cena que você usa de referência? Goku virando Super Saiyajin, virando a morte do Kuririn. Quer dizer então que pra você faz sentido fazer uma semelhança entre o Goku sentir a morte de uma amiga de uma outra linha do tempo que ele nunca viu na vida dele e que ele nem sequer viu como morreu, ele só ouviu falar que morreu. Você está querendo dizer que faz sentido comparar essa cena com esse contexto, uma outra cena onde Goku literalmente viu com os próprios olhos o melhor amigo dele, da linha do tempo dele, que ele passou todos os anos da sua vida ao lado, morrer bem na sua frente diante do inimigo. Eu realmente preciso explicar por que isso não faz sentido, por que essa comparação é a coisa mais besta que eu já vi na minha vida. Tipo, eu realmente preciso explicar. Eu preciso realmente explicar por que são duas comparações que não fazem sentido. Eu tenho que realmente falar porque é bem diferente uma reação de uma pessoa vendo uma amiga morrer em uma outra linha do tempo, de uma forma que você nem sequer viu, e que você nunca nem sequer conheceu, nem sequer se comunicou com uma pessoa que você se comunicou, que você conhece, que estava bem na sua frente, e que você passou vários anos da sua vida ao lado, e que é justificável você sentir mais raiva, justamente porque você viu na sua frente, e você tinha muito mais proximidade do que com a outra pessoa, que você nunca nem sequer viu na vida, porque a Bulma na qual o Goku tem sentimentos e tem muito mais amizade e amor e companheirismo, é justamente a Bulma do presente, não do futuro.
Então por que ele vai se importar com a Bulma do futuro se ele nunca viu a Bulma do futuro, se ele nunca se comunicou com a Bulma do futuro? Essa não é a Bulma do Goku. Não é a Bulma pro Goku se importar. Mano, só isso daqui já iria destruir completamente esse argumento. Mas vamos ir além, vamos ir além. Não sei se você lembra, meu querido, mas no próprio Dragon Ball Super, quando o Trunks ele fala da morte da Bulma, adivinha quem mais também não se preocupa com a morte da Bulma? O Vegeta. E o Vegeta é marido da Bulma. Ou seja, o Vegeta é apaixonado pela Bulma. E o Vegeta não mostra nenhuma reação quando o Trunks fala que a Bulma do futuro morreu. Então o Vegeta também está descaracterizado, segundo você? Bom, talvez, né? Porque se era pro Goku mostrar, o Vegeta principalmente. Porque o Vegeta é marido. O Goku é só amigo. Mas o Vegeta não mostra nada. O Goku, pelo menos, ele mostra ele mostra uma surpresa. Quando o Trunks fala que a Bulma não morreu. E o Goku ele mostra uma surpresa. O Vegeta não mostra nada. E adivinha só também, quem mais também não mostra uma reação tão profunda assim sobre a morte da Bulma do futuro? A própria Bulma! Ela mesma não mostra isso. O máximo que ela faz é, o quê? Como assim? Eu morri? Não, peraí, você tá querendo dizer então que eu morri no futuro? Ai, nossa, meu Deus, o meu eu do futuro morreu. Ou seja, nem o Vegeta que é marido se importa tanto assim com isso. E nem a própria Bulma, a própria pessoa que morreu no futuro, se importou com isso. Então se nem ele se importava, por que o Goku teria que se importar? Por que ele deveria demonstrar uma super reação? Então tipo, mano, só essas duas coisas já quebram esse argumento. Mas novamente, eu vou além, porque eu acabei de criar um novo argumento na minha cabeça. Argumento esse que, vamos usar aqui novamente o mangá de Dragon Ball Z. Porque vai ser bem interessante mostrar pra você que isso na verdade é uma coisa muito ruim, principalmente no Dragon Ball Z, do que no Dragon Ball Super. Por isso que eu te perguntei se você realmente queria ir por esse caminho. Você quis ir, né? Então, então vamos lá, vamos por esse caminho. Mas eu acho que você vai se arrepender, porque agora vamos usar a própria obra do Dragon Ball Z para poder te refutar. Então vamos lá. Beleza? Agora estamos no volume 28 do mangá de Dragon Ball. E agora vamos ver então aqui aquela cena lá onde o Trunks ele fala, né, pro Goku, né, sobre os androides e tal. E ele também fala que os androides mataram todos os amigos do Goku. Todos. Vamos ver qual é a reação do Goku a isso? Porque segundo ele, né, pra ele não faz sentido, né, o Goku do Dragon Ball Super não mostrar nenhuma reação quando ele fica sabendo da morte da Bulma. Tipo, nossa, como assim? O Goku não se preocupar com a morte de pessoas inocentes, principalmente uma pessoa muito ligada a ele e tal. Nossa, como assim ele não mostrou nenhuma reação? Bom, vamos ver a reação dele, não só a Bulma do futuro, mas sim a literalmente todos os seus amigos do futuro. Vamos ver o que o Goku demonstra quando ele descobre que todos os seus amigos do futuro morreram? Vamos ver? Cadê? Os poderosos serem armas de matar. Não há certeza. Daqui a 20 anos eu serei o único guerreiro ainda vivo. Espera aí. Se tem dois eles, por que não pediu a ajuda de alguém? Pois é, aí é que ele fala. Porque eu vou ser o único sobrevivente. Ó, o Gohan morreu. Seu filho morreu, Goku. Seu filho morreu. O Kuririn morreu. Meu pai morreu. O Yantia morreu. O seu Piccolo morreu. Todos os seus amigos Goku, eles morreram no futuro. Eles morreram. Morreram por causa desses androides. E qual é a sua reação, Goku, a isso? Qual é a sua reação? Aqui é a reação do Goku. Espera um pouco, mas e eu? O que aconteceu comigo? Eles me pegaram também? Essa é a reação do Goku. A reação deles não é tipo, como assim? Os meus amigos morreram? Não é possível. Como assim? Como assim no futuro? Todos os meus amigos morreram pelos androides, eu não acredito nisso. Não. A reação dele é só tipo, nossa, tá, mas e eu, tá, tipo, não, tá, os meus amigos morreram. Foda-se, não importa. E eu, o que aconteceu comigo? E o melhor vem a seguir. Ó, ele fala que o Goku, ele não teve chance de lutar, porque ele vai morrer da doença do coração. E agora, mano, essa aqui é a melhor parte. Mano, o Goku, ele fica mais surpreso, e ele fica com mais cara de apavorado. Não por causa de quando ele descobre sobre a morte dos amigos. E sim quando ele descobre que ele vai morrer sem antes poder lutar. Isso fica mais claro na próxima página. Olha só. Droga, então eu vou simplesmente morrer? Merda, queria muito lutar contra esses caras. Mano, essa página aqui é a minha página favorita, olha só. Mano, olha o que o Trunks fala. Pera aí, Goku, quer dizer então que a parte que mais te incomoda é o fato de que você não pode lutar? Tipo, Goku, você sabe que eu acabei de falar que todos os seus amigos morreram, né? E o que mais tá te incomodando é o fato de você não poder lutar? Você não tem medo? E o Goku,
Ah, bom, claro que eu tenho medo. Mas eles parecem ser muito fortes, né? Ah, mano, e eu queria muito saber disso. Eu queria muito saber se eu posso vencer eles, sabe? Pô, é que eles são muito fortes, sabe? Beleza, tá, eu sei que eles vão matar todos os meus amigos e tal. Mas dane-se, mano, o que é que significa com isso, mano? Mano, a minha preocupação é que eles são muito poderosos. E eu queria poder ter a chance de lutar contra eles, mas eu não vou ter. Ou seja, o que mais chateou o Goku nesse momento aqui do mangá não era o fato de que os amigos dele iriam morrer, e sim o fato de que ele ia morrer se antes poder lutar. Mas segundo o nosso querido amigo aqui, o Goku do Dragon Ball Super é pior. Porque o Goku do Dragon Ball Super não sente nada quando descobre que a Bulma morreu. Porque segundo ele, é totalmente normal o Goku do Dragon Ball Z não sentir nada quando ele descobre que todos os seus amigos iriam morrer pelos androides. Mas ele precisava sentir quando ele descobre que somente a Bulma morreu. Ou seja, todos os amigos não precisam sentir nada. Agora, a Bulma especificamente, aí essa precisava. Aí essa daqui o Goku ele precisava demonstrar uma reação. Ele precisava demonstrar um sentimento de que, nossa, não acredito, como assim? A Bulma do futuro, que eu nunca cheguei a conhecer na minha vida, morreu. Ai, nossa, meu Deus do céu. Enfim. Bom, eu acho que eu fiquei muito tempo nesse trecho. E, só um dos argumentos já é o suficiente para poder derrubar essa narrativa. Mas eu quis ir além e eu quis complementar aqui com mais dois argumentos que, tipo, pegam esse argumento e jogam ele lá no quinto dos infernos, onde esse argumento ele não consegue ver nem sequer uma flechazinha de luz. Desculpa, tá, por ter destroçado o seu argumento sem dó e piedade, tá? Desculpa, tá, mas é que o argumento era tão ruim, era tão merda que eu quis fazer questão de refutar ele 3 vezes. Então tá, perdão, tá, mas é a vida. Fica impassível ao saber que sua amiga foi morta por alguém usando o corpo dele. Gente, pensa no quão pesado é isso tudo. A Bulma passou por todo o terror dos androides, perdeu todos que ela amava, e no fim foi morta pelas mãos de seu melhor amigo. Sim, amigo, só tem um pequeno problema nessa sua teoria. É que a gente sente isso porque a gente viu ela passar por tudo isso. A gente estava lá. O Goku ele não viu isso. O Goku não tem esse mesmo pensamento porque ele não passou por isso. Ele não teve como ter esse pensamento que você tem. A gente tem porque a gente viu. O Goku não viu. A gente tem que pensar de acordo com a lógica do Goku, não com a nossa lógica. Porque a gente viu, o Goku não viu. Então a gente tem simpatia por essa Bulma porque a gente viu como ela morreu. A gente viu pelo que ela passou. Já o Goku do presente não. Ele não virou nada disso, então é óbvio que ele não vai ter esse mesmo sentimento. A gente vai ter, o Goku não. Desculpa, tá? Sei lá, mas não sei, é que pra mim isso é tão, sei lá, lógica básica. Mas Apesar de eu achar que a Bulma sabia que ele não era de fato o Goku, ela não tinha certeza de nada. Mas é óbvio que ela sabia que não era o Goku. Mano, isso é uma coisa que fica muito claro. Tanto que o apelido de Goku Black, quem dá é justamente a Bulma. Justamente porque ela sabia que não era o Goku. Por isso que em vez de chamar ele só de Goku, ela chama de Goku Black. O Black veio justamente pelo fato de que não é o Goku, é uma outra versão do Goku. Por isso que a Bulma dá esse apelido de Goku Black, e não somente Goku. Porque ela sabia que não era o Goku. Então sim, ela sabia tanto pelo fato dela, né, ter dado pra ele o apelido de Goku Black. Pois ela não viveu pra conseguir respostas. E o Goku, nada. Nenhum sinal de nervoso pessoal, nenhuma mudança de postura. Não só o Goku, mas também o Vegeta também não demonstrou. Nem a própria Bulma do presente demonstrou. E o Goku também não demonstrou do mesmo jeito que não demonstrou quando o Trunks falou no Dragon Ball Z que os androides mataram todos os seus amigos. Enfim, eu falei que eu não ia me repetir, mas às vezes quando eu acabo me repetindo, tá? Foi ótimo. Desejo de vingança. Pelo contrário, ele joga pedra, papel, tesoura confundida para decidir para lutar primeiro, sorri quando vaza de uma... Mas ele não faz isso também no Dragon Ball Z? Quando ele vai enfrentar os inimigos na nave do Babidi? Oi? E o Goku ele mostra preocupação quando o Black fala que ele matou a Titi Goten. O que faz muito mais sentido. Porque primeiro que é o próprio inimigo que está falando pro Goku que, eu matei a sua esposa e o seu filho. Não é o Trunks que fala e chega aqui, aí ele acabou matando a Titi e o Goten. Tipo, eu acho que tem muito mais peso quando é o inimigo, quando é o próprio assassino que tá te falando aquilo. Eu acho que tem muito mais peso.
E também porque a Tite e o Goten valem muito mais pro Goku do que a Bulma. Porque a Tite e o Goten é literalmente as pessoas que o Goku mais tem, né, do seu lado. E ele fica. Então como que o Goku é um cara sem sentimentos e tal, que ele não se importa com a morte de inocentes, se ele sente isso pela Bulma e pelo Goten, pela Tite e o Goten, ele não é só porque ele não sentiu isso pela Bulma do futuro. É destruído e a gente diz, isso não faz o meu estilo. Ele passou o dia inteiro treinando aquela técnica, cara. Mas o Goku não fala isso, mano. O Goku iria usar uma fuga. O Goku iria usar uma fuga, ele só não usou uma fuga porque ele achava que uma fuga tinha sido destruído. Porque é a Bulma que ia construir a nave, aí a Bulma que manda o Trunks colar a jarra, e ela manda o Trunks fazer uma fuga. O Goku naquele momento ele não sabia. O Goku ele nunca chega a saber que a Bulma reconstruiu a nave e que ainda por cima mandou o Trunks reconstruir. O Goku achava que o vaso estava destruído. Ninguém chegou no Goku e falou que, Goku, eu considerei aqui o vaso. Agora você pode usar uma fuga. E o Goku chega e fala que, não, eu não vou mais usar porque não faz o meu estilo. Não, na verdade ele queria usar uma fuga. Ele só não usou porque ele acabou esquecendo. E o negócio acabou sendo destruído. Não é igual no Dragon Ball Z, onde ele tá com os bichos Potara e ele mesmo não decide usar, porque, mano, olha isso é engraçado. No Dragon Ball Z ele fala isso. No Dragon Ball Z que ele fala aqui, não, isso não faz o meu estilo. Ou seja, o argumento que ele tá usando aqui é literalmente o que serve pro Dragon Ball Z e não pro Dragon Ball Super. Meu Deus, amigo, o seu argumento é literalmente o argumento que é contra o Dragon Ball Z, não o Super. Mano, tu tá usando a tua crítica pro anime errado. Mano, essa crítica ela faz sentido num Dragon Ball Z, não no Dragon Ball Super. Porque o Goku ele fala literalmente isso no Dragon Ball Z, quando ele quebra os bichos Potara. Ele quebra justamente porque, esse não faz o meu estilo. A gente acabou de ler a página do mangá e literalmente fala isso. E você diz que não, na verdade ele fez isso no Super. Não, ele fez isso no Z! Ele fez isso no Z, meu querido! E quando o vaso do Mafuba é destruído e apenas diz, isso não faz o meu estilo. Isso não faz o meu estilo. Isso não faz o meu estilo. E o resultado disso? O privilégio que os deuses lhes concederam. Ô, Kakaroto, onde é que você pôs o vaso? Ih, essa não, caramba, tava na máquina do tempo. Você é um idiota! Não, peraí, você também esqueceu do vaso. Porque eu achei que estava com você. E parece que tô carregando ele por acaso. Olha! Deixa pra lá. O nosso estilo tá mais pra resolver as coisas com os punhos mesmo. Agora falou e disse, Vegeta. Eu vou coringar. Tá. No fim, simplesmente descarta tudo em nome da luta corpo a corpo. Porque eles Não foi ele que descartou, meu querido. O vaso foi destruído. Meu Deus, mano, tu não viu o anime, o vaso foi destruído. Ele não descartou nada, tu tá distorcendo. Meu Deus, amigo, para de mentir, mano. Para de mentir, mano. Viu o anime, viu o episódio, mano, tá tudo lá. É tudo lá, não é difícil, é só você vir da play, mano. É só você vir da play, velho. Ai, por que tá tão difícil você ver a porra do anime, velho? Por quê? Que pra vocês é tão difícil assistir a porra do anime, filho da puta. esperava que ele levasse aquilo pro pessoal e tentasse trazer uma forma de vingança pra Bulma e garantir que o universo dela ao menos tivesse paz. Mas o que temos Ele tentou fazer isso quando ele descobre que ele matou a Titio. é alguém frio, quase apático. E é aqui que Alguém frio, quase apático. Ele é frio e quase apático, só que ele não mostrou reação. Tipo, ou seja, se você não demonstra reação pra uma pessoa que você nem sequer chegou a conhecer e que você só ouviu falar que morreu no futuro, e você não procurar vingança pra essa pessoa que você não conheceu, é porque você é frio. Mano, a vida é uma comédia. Não, a vida é uma comédia. A vida é uma comédia. Tô bem. Desculpa, tá? Tô bem. muita gente esquece. O Goku sempre soube quando não lutar. Mais que isso, ele sempre priorizou a segurança de seus pais. Mas o que temos é alguém frio, quase apático. E é aqui que muita gente esquece. O Goku sempre soube quando não lutar. Mais que isso, ele sempre priorizou a segurança de seus amigos, de seu planeta, antes de suas lutas.
ele era um personagem perfeitamente equilibrado. Ele nunca foi maníaco com combate. Claro, ele amava o desafio, mas ele tinha um discernimento. Na saga dos Saiyajins, logo após derrotar Nappa, ele sugere que o Vegeta vá embora e o leve dali, mesmo sabendo que acarretaria em lutar com o Vegeta. Na saga do... Mano, isso daqui, se não me engano, eu acho que eu já refutei, se não me engano, em outro vídeo. Só que só pra não ficar sem resposta aqui, mano, cara, primeiro que o próprio Goku em si, ele já não queria lutar porque o Nappa, ele não deu uma bola pro Goku. Segundo que o Goku tava muito puto porque os outros amigos acabaram de morrer à frente dele. E terceiro, que ele ainda não tinha sentido o gosto tão bom da luta contra o Vegeta depois que ele enfrentar ele. Tanto que... Mano, isso aqui fica tão idiota quando tu lembra que o Goku literalmente deixa o Vegeta ir embora justamente porque ele queria voltar a lutar contra ele. E agora ele tá falando... Ai, mano, cara, vou Freeza, ele faz a mesma coisa com todas as forças especiais do Neo. Ele faz justamente porque... pelo mesmo motivo que ele fez com o Nappa, porque o Nappa não deu uma boa luta contra ele, e também porque ele já sabia do Freeza. Ele já sabia que o Freeza era um guerreiro muito mais formidável do que as forças especiais de Neo, porque o Seu Kaiô tinha falado pro Goku, e o Goku ficou super animado em lutar contra o Freeza. Então, tipo, isso é meio que lógica, mano. É lógica básica, não é todo mundo que o Goku vai querer lutar, vai ter alguns específicos que não vão dar uma boa luta pra ele, e ele não vai querer lutar. De novo, é só pegar todo o contexto da droga da porra do anime, velho. É uma coisa muito simples de se fazer. Ai, velho, é uma coisa tão simples, mas... Ai, velho, não sei. Eu tô ficando maluco. Eu sou maluco aqui, mano. Eu sou um palhaço, desculpa, eu sou um palhaço. Eu não sei mais o que é a vida humana propriamente dita, mano. Eu não sei mais, velho. Vamos para que todos peguem seus amigos e vão embora, para que não haja lutas desnecessárias. Sim, desnecessário justamente porque eles não tomam uma boa luta. Se não tomar uma boa luta, é uma luta desnecessária, porque é uma luta que o Goku não vai se divertir, porque eles são fracos. É simples, mano, é simples. Como o Goku vai se divertir em uma luta onde o adversário é mais fraco que ele? Ele vai se divertir, mano, ele não vai ter uma boa luta. Ele quer uma boa luta num nível como foi com o Vegeta, que era basicamente no mesmo nível. É essa luta que ele quer. Pelo amor de Deus, mano, é lógica básica, simples, a mais simples. Meu Jesus, é só entender o personagem. Não é difícil de entender o Goku. O Goku é um personagem tão fácil de entender. Até minha sobrinha de 2 anos de idade, até minha outra sobrinha que nasceu ontem, consegue entender isso, mano. É simples, velho. É simples, mano. Pelo amor da Santa Cecília. Abençoado seja, santificado os nossos nomes. Abençoado, votificado Santa Maria, Mãe de Graça. O mesmo Goku que contra o céu desiste da luta, porque ele sabia que não iria vencer. Mano, você mesmo admite que ele desistiu porque ele viu que ele não podia vencer, caralho. Puta que pariu, velho. Tu mesmo dá a tua resposta, mano. Meu Deus do céu, tu mesmo se refuta, mano. Caralho, ele não sabe que não podia vencer, então por que ele ia continuar lutando? Só pra morrer? Mano, isso aí é suicídio. É literalmente suicídio. O Goku é maluco, ele é idiota, só que não nesse nível. Nem no Super ele faz isso. Nem no Super ele não continua lutando contra uma pessoa que ele já sabe que ele não pode vencer. Não faz isso, mano, pelo amor de Deus, velho. Isso aí é lógica básica. Confia no filho, acreditando que o Gohan conseguiria terminar o que ele começou. Acreditava tanto, mais tanto que depois deu uma semente dos deuses pra ele, depois levou uma bronca do Piccolo e depois se arrependeu de ter feito isso. Mano, é impressionante como cada uma dessas coisas que ele vai falando aqui, eu não preciso refutar, porque a própria obra refuta ele mais pra frente. Na questão do Vegeta, eu não preciso falar nada, porque a própria obra, lá no final, refuta ele. Porque o Goku literalmente deixa o Vegeta fugir só pra poder voltar a lutar contra ele. Nessa questão aqui do céu, a própria obra mais pra frente refuta ele. É incrível, mano, a própria obra refuta, mano. Eu não preciso refutar, mano. Eu não preciso. É só você assistir a obra e você refuta, mano. É impressionante, velho. Eu não sei qual é o meu papel aqui. Qual é o meu papel aqui? Tá sendo um palhaço besta que tá aqui analisando? Eu acho que é. Porque eu não sei qual é o meu objetivo, mano. O que é a vida humana? O que é a vida humana? Aonde eu estou? Será que eu estou nessa realidade? Será que eu não estou num universo alternativo? Será que eu não estou num universo 4D, 5D, mano? Eu achar isso aqui deve ser uma realidade alternativa. Não é possível isso, mano. Não é possível uma coisa dessa. Mas tá bom.
Ou por fim, na saga do Majin Buu, mesmo tendo poder para enfrentar o vilão, como ele mesmo disse, ele deliberadamente escolhe não lutar até o fim. Mano, na verdade isso daqui foi uma grande idiotice. E de novo a gente tem que pegar aqui todo o contexto da obra, contexto esse que ele ignora, mas tudo bem, porque a gente está aqui justamente para dar contexto. Se não me engano, eu acho que eu já falei sobre isso em outros vídeos. Mas vamos fazer aqui só um resumo da explicação, só para não ficar sem. Mano, primeiro de tudo, Goku estava morto, ele não tinha muito tempo na Terra. Então, ele precisava deixar alguém no lugar dele, porque ele não ia voltar pra Terra. Tipo, lógica básica, tá óbvio que ele não vai pensar literalmente só em lutar com o inimigo, porque ele está sem tempo. Você sabe o que é estar sem tempo? Então, é exatamente isso que você falou. É estar sem tempo. Estar sem tempo significa estar sem tempo. É lógica básica, raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Vamos usar aqui os 2% do nosso cérebro. Eu acho que já deve ser o suficiente. Beleza, ele não tinha muito tempo na Terra. Ok, analisou isso, né? Beleza, ele não tinha muito tempo, tá? Ele não tinha muito tempo na Terra, tá? Ok. Tá, não tinha muito tempo na Terra. Goku não tinha muito tempo na Terra, ok? Por isso ele precisava deixar alguém no lugar dele antes de ir embora e não adiantava muito derrotar o vilão. Beleza. Segundo, não é porque o Goku disse que ele era mais poderoso, que ele poderia derrotar Majin Buu, que isso é verdade. Porque o próprio Goku, em outro momento, ele disse que ele não sabia se ele poderia ou não poderia derrotar Majin Buu. E é o mesmo Goku que lá perto do final da saga do Majin Buu diz que ele poderia derrotar o Kid Buu, que o Kid Buu ficou muito fraco e tal, e que ele sozinho poderia acabar com o Kid Buu. Aí o que aconteceu? Quando ele lutou contra o Kid Buu, aí nossa, eu achava que eu poderia derrotar ele, mas na verdade não, na verdade eu percebi que ele era muito mais forte do que eu pensava. Ou seja, a própria obra mostra que o Goku ele se engana em diversos momentos sobre o nível de poder dele. Não é porque ele disse que é porque isso atualmente vai acontecer. Nem sempre que o personagem fala alguma coisa de Dragon Ball, que significa que é verdade. Tipo, de novo, é outra lógica básica. O que mais acontece em Dragon Ball são os personagens falando uma coisa e a obra mostra outra. Porque os personagens eles falam aquilo que eles acreditam e não o que é fato. O que é fato é o que a gente vê. A gente vê de fato o Goku sendo mais superior ao Majin Buu? Não, a gente não vê. Então isso não é verdade. Simples assim. Dane-se se o Goku falou, não interessa o Goku falou, porque a obra não comprova isso. E se a obra não comprova isso, então não é verdade. É raciocínio lógico básico de quinta série. Tô ficando maluco, eu não sei, eu estou tentando manter aqui a calma, a compreensão, a lucidez, tá? Eu estou tentando não coringar, tá? Eu estou tentando. Mano, é um vídeo de 7 minutos, eu tô transformando isso em 3 horas. Filha da puta! Eu falei, eu não sei mais o que é a lógica humana. Eu não sei, velho. Eu não sei. Será que só eu que consigo fazer isso? Eu não sei. Muito provavelmente é só eu que consigo fazer isso, mano. Mas, cara, é totalmente impressionante, mano. É totalmente incrível, é incrível. Sério, eu me sinto realmente um senhor incrível aqui, mano. Pelo amor da Santa Cecília. Seja os nossos rones. Tá, tô calmo. Mano, tá quase acabando. Mano, Mano, depois desse vídeo aqui eu vou precisar tomar muitos os meus remédios, mano. Eu preciso muito tomar os meus remédios. Tá, vamos lá. Decide deixar a tarefa para a nova geração, pro Gohan, pro Goten e pro Trunks, porque ele entende. Como ele ia deixar pro Gohan se ele achava que o Gohan tava morto? Isso não faz sentido, mano. Ele deixa na verdade pro Goten e pro Trunks. E, bom, não precisa explicar que ele faz isso simplesmente porque ele não tinha muito tempo na Terra, ele já ia voltar para outro mundo. Então é óbvio que ele precisava deixar alguém no lugar dele para evitar o Majin Buu, porque ele não poderia. Se ele estivesse vivo, aí beleza, aí seria outra história. Mas não, ele não tinha muito tempo, então era óbvio que ele não podia deixar o desejo de luta dele falar mais alto. De novo, é só você pegar todo o contexto da cena e parar de pegar a cena de modo isolado e tirar todo o contexto. De novo, é raciocínio lógico. Filha da porra! Tá, desculpa, eu acho que eu estou enlouquecendo mais do que o normal. Então tá, gente, tá, é que eu acho que eu esqueci de tomar os meus remédios hoje, tá, mano? Eu acho que eu esqueci de tomar os meus remédios. Esse é o ruim, né, de fazer um vídeo quando você não toma os seus remédios, né? De que o mundo não pode depender somente dele. Ele percebe... principalmente quando ele tá morto, né? Principalmente quando ele tá morto! Como vai depender dele se ele tá morto? Filho da... Como é bom ser vida louca! Como é bom ser vida louca! Leque! Como é bom ser vida louca! Como é bom ser vida louca! Que a sua presença constante como Salvador impede os outros de crescerem. Isso...
Hoje eu acordei pensando assim: o que é que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer. Não agradece não, cara, eu não tenho a vida, porra, vai tomar no... Gente, eu já falei que eu não tomei os meus remédios hoje? Já? Ah tá, obrigado. Isso não é burrice, nem descuido. É maturidade. É a sabedoria. Só um pouquinho, essa coisa. De peso de suas ações, que sabe quando lutar e quando não lutar. Essas decisões mostram um personagem que cresceu, que aprendeu com as lutas anteriores e as... Mas vai mostrar que esse lado racional e emocional simplesmente desaparece. O que sobra é uma versão caricada do Goku, só quer ligar, sem pensar nas consequências. E é por isso que eu digo, o Goku não é burro, nem diferente, nem inocente. Ele é um personagem que foi revelado assim, deliberadamente para ser um cômico e um ritmo acelerado de Dragon. Mas ao fazer isso, o anime acabou distanciando e tornava o Goku um dos personagens mais fascinantes de todos. Um guerreiro da série, sim, mas também um gênio na batalha, principalmente com um amigo leal até o fim. É, isso aí. A gente viu isso, né? A gente viu, mano. A gente viu muito bem. Ah, enfim. Bom, gente, a gente vai ter gostado. Eu gosto então de ser se preciso tomar meu remédio, porque eu realmente acho que eu não estou bem. Eu realmente acho que eu não estou bem, por isso eu preciso tomar os meus remédios, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado, talvez não, enfim, não sei. É isso, muito obrigado, fui. Thanos dançando.